Boa tarde, eu sou a Andréia, sou geriatra do Hospital de Base, estou aqui representando o hospital junto com a doutora Maria Regina, que é a chefe da especialidade de geriatria, e eu queria agradecer o convite do Dr. Renato Pupo, que nos deu a honra de participar do nosso simpósio, que fizemos recentemente lá na nossa instituição, para falar sobre violência contra a pessoa idosa, e nós viemos falar um pouquinho hoje sobre envelhecimento populacional e a importância de discutirmos esse tema e para podermos pensar em novas políticas públicas voltadas a essa população. Eu fiz uns slides, vocês só me desculpem porque eu não vou enxergar, eu vou olhar aqui. Esse primeiro slide mostra, né, uma tendência ao envelhecimento, né, é visível mundialmente, e o Brasil não está fora dessa estatística, que a população está envelhecendo, e em 2030 nós seremos mais idosos do que jovens até os 15 anos. Isso daqui 5 anos, né? Próximo a 2032, o Brasil será um país envelhecido. A gente considera um país envelhecido quando 14% da população é composta por idosos. Nossa cidade já tem 20% de idosos, né? É um número expressivo. Em 2050, 2/3 da população mundial vai ter mais de 60 anos. E eu queria falar dos principais determinantes do envelhecimento. Não é a genética, é o ambiente. Então, a gente, como cidadão, como sociedade, como Estado, precisa voltar os olhos para essa população e cuidar melhor da saúde, para a gente não viver, nos próximos anos, o caos. Esse segundo slide mostra a pirâmide, né? A mudança. Em 1980, a base era larga, porque era composta a maioria de crianças, e em 2000, essa última, né, em 2030, ela será totalmente diferente. A base já não tem tantas crianças e o número de 60 anos ou mais já está aumentando, principalmente mulheres. Pode passar o terceiro. E importante dizer que os determinantes do envelhecimento não é só a genética, é também as condições sociais do indivíduo. E nisso a gente precisa ter participação, né? Em relação ao envelhecimento, proporcionar um envelhecimento ativo, mudanças no ambiente físico, determinantes sociais, qual é a participação dos idosos na nossa sociedade, em relação a cargos políticos, cargos de chefia. A gente precisa combater o etarismo e dar mais oportunidade para essa população que tem muito a contribuir. Em relação a determinantes econômicos, né, a gente vive hoje uma violência, a gente falou de violência esse mês, mas a gente vive hoje uma violência estrutural, né? Quem são os idosos que têm condições de sobreviver sozinho? Muitos deles não têm. E a gente vê que pouco se tem feito apoio às famílias, apoio aos cuidadores, né, para cuidar melhor desses idosos que estão em casa. Então, a gente precisa garantir melhores condições de saúde para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável, com mais independência, com mais autonomia, visando uma qualidade de vida melhor para esse público, pensando que nossa parcela de idosos, daqui para frente, será uma grande parte da população. Em relação às consequências do envelhecimento, por que a gente tem tido esse envelhecimento, né? Porque mudou o perfil das doenças epidemiológicas. Hoje a gente tem muito mais doenças crônicas, hipertensão, diabetes, osteoporose, em detrimento das doenças infecciosas, né? E aí, a gente precisa cuidar dessas doenças, porque as complicações delas exigem gastos e pioram a qualidade de vida do paciente, né? Então, precisa voltar para essas mudanças.
a dependência maior dos idosos os torna vulneráveis, inclusive, a sofrerem violência, né? Os idosos que são mais dependentes têm mais chance de sofrer violência dentro de casa, tanto a violência física, quanto a violência psicológica, quanto a própria negligência. Na maioria das vezes, quem cometem esses atos de violência são os próprios familiares. E não é porque são pessoas que não têm vontade de cuidar. Na maioria das vezes, é porque são sobrecarregados, porque não têm apoio, porque vivem em condições precárias, né, financeiras, com dificuldade financeira. Então, a gente veio falar um pouco do ponto de vista do geriatra, o que a gente acha que a gente pode contribuir para mudar um pouco as políticas, né? Já que a gente veio falar com vocês sobre um pouco da nossa vivência, do nosso conhecimento, para pensarmos juntos, né? Hoje a saúde ela é embasada no cuidado de doenças, principalmente de doenças infantis, por exemplo. Nas unidades básicas de saúde, a gente tem pediatra. Não temos ainda um geriatra. Talvez a gente não tenha um geriatra para colocar em todas as UBSs, mas, pelo menos, um geriatra que vá lá auxiliar aquele clínico, porque o olhar do clínico é muito diferente do geriatra. Então, quem é o idoso que precisa do geriatra de fato? Quem é o idoso que pode ser cuidado pelo clínico? A gente precisa saber diferenciar isso para melhorar a qualidade de vida desse idoso. Porque um idoso de 60 anos, ele é muito diferente de um idoso de 80. E, às vezes, a gente tem um idoso de 60 muito bom e, às vezes, tem um idoso de 60 muito ruim. E quem tem esse olhar de ver isso e de cuidar diferenciado é o geriatra. Então, precisa dispor de maiores cuidados do geriatra nessa população. A gente tem na geriatria instrumentos que, quando aplicados, a gente consegue distinguir quem é o idoso que é vulnerável e quem que é o idoso saudável. Então, às vezes, fazer essa aplicação na UBS, diferenciar, vai ajudar a cuidar melhor disso. Melhorar a educação dos outros especialistas que lidam com idosos também, porque daqui para frente só o pediatra e o neonatologista que não vão ter contato com idosos. Todos os outros especialistas terão. Então, a gente precisa também estar junto com esses outros profissionais para melhorar esse cuidado. A gente precisa também de mais vagas, de instituição de longa permanência. Muitas vezes, os idosos não têm para onde ir, porque não tem familiar disponível, treinado para cuidar. Outra coisa, precisa de centros-dias para receber esses idosos que são semi-independentes e que podem, mas que não tem familiar para ficar em casa. Então, assim, muitas coisas precisam ser vistas para melhorar o cuidado dessa população. E é urgente, essas medidas já deveriam estar sendo tomadas, porque o que a gente vê hoje, a gente vive essa realidade lá no hospital, a gente passa visita na enfermaria, e a gente recebe muitos idosos cujo diagnóstico é feito durante a internação. A gente está percebendo que a atenção primária está frágil. Tem muitos idosos com vacinas desatualizadas, por isso estão internados com gripe ou internados com pneumonia. São coisas simples e possíveis que, se feitas, vão reduzir as internações, vão reduzir mortalidade e, consequentemente, reduzir gastos, né? E, por exemplo, fraturas. Muitos idosos que chegam lá com fratura, sem diagnóstico de osteoporose, porque não tem uma densitometria óssea feita, solicitada pelo clínico. Pode dar mais 2 minutos. 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 Pode dar mais 2 minutos
Não, eu estou pedindo mais 2 minutos para você. Outra coisa. Então, isso, a gente fica assim, até, eu acho que eu divido essa angústia com a Regina, porque a gente fica de mãos atadas, porque a hora que o idoso chega lá hospitalizado, pouco tem para ser feito para ele, porque o que tinha para ser feito não foi feito, apesar de existir medidas que poderiam ter sido feitas. Então, aonde está essa lacuna? Aonde que a gente precisa melhorar para melhorar o cuidado? É na vacina? É no diagnóstico? É no tratamento das doenças? É melhorar a atenção primária? É ligar a atenção primária na atenção terciária? É melhorar o cuidado do especialista na rede? Alguma coisa precisa ser feita. E a gente veio aqui para dividir isso com vocês, porque a gente está lá no nosso mundo, e a gente também, como cidadão e como médico, e a gente precisa fazer alguma intervenção para melhorar o cuidado. E acho que vocês podem ajudar. Isso, obrigada pela oportunidade. Na verdade, o recado é: o que a gente pode fazer para melhorar a saúde do idoso? Violência não é só violência física, violência também é omissão. E como a gente está se omitindo a cuidar desses idosos? Principalmente na saúde básica, nos postos de saúde, nas UBSs, nessas áreas em que a gente poderia atuar. Então, eu acho que o papel do vereador também é ver isso, mudar a estrutura de saúde que foi construída para a criança e voltar a olhar para o idoso. É isso, muito obrigada pela oportunidade.